Fala pessoal, aqui é o Igor Freitas, estamos de volta com o nosso curso de Inglês Técnico 4.0 online, onde o nosso objetivo é a leitura e compreensão dos nossos manuais técnicos de aeronaves. Bom, na aula de hoje falaremos sobre o nosso planejamento de estudo, sobre o nosso plano, como a gente consegue um melhor rendimento aí quando a gente tem um planejamento adequado. Bom, então o objetivo dessa aula é que a gente consiga identificar o seu tempo disponível para o estudo, que a gente consiga também eliminar as distrações para que a gente possa aumentar esse nosso rendimento do estudo e também construir hábitos que vão te levar ao seu objetivo. Beleza? Então é isso aí. Bom, eu vou dar uma introdução aqui das aulas anteriores que nós comentamos sobre fazer um planejamento estratégico do aprendizado. Então nós citamos aí que o nosso curso ele segue a metodologia dos atletas de alto rendimento. E deixei aquela frase aí do Cristiano Ronaldo que diz o seguinte: não há segredo, apenas chegue antes, saia depois, faça mais do que te pedirem e confie 100% em si mesmo. Então isso continua valendo, isso tem que ser uma regra, tem que estar claro na nossa mente, que depende da nossa dedicação, depende do nosso empenho, para que a gente possa alcançar o nosso objetivo, ok? Comentamos também sobre não lançar dúvidas sobre a semente. Ora, se você tem um objetivo, se você está correndo atrás de melhorias, é importante que você acredite naquilo que você está fazendo. E aí comentamos aí também de outro atleta de alto nível aí sobre o Usain Bolt, tá? Comentamos aí que ele falou: eu treinei 4 anos para correr apenas 9 segundos e tem gente que não vê o resultado em 2 meses e desiste. Isso também vai ser importantíssimo aqui para o nosso estudo de inglês, já que a gente tem que desenvolver o hábito e step by step, ganhando nosso conhecimento gradativamente até que a gente chegue num nível considerável aí, para que a gente possa estar enxergando o nosso desempenho. Então você colhe o que você planta e cultiva, tá? Tem uma frase muito famosa aí também da parte do pessoal que estuda, né? Que fala: estude enquanto eles dormem, trabalhe enquanto eles se divertem, lute enquanto eles descansam e depois viva o que eles sempre sonharam. É necessário um pouco de sacrifício, um pouco mais de empenho para que a gente possa alcançar o que a gente quer. E deixar claro aí que você não estará sempre motivado. Por isso, deve aprender a ser disciplinado durante esse processo de aprendizado, beleza? Tudo isso citamos nas aulas anteriores e é importante que a gente venha a revivar nossa memória da importância dessa motivação e dessa nossa disciplina durante o estudo de qualquer coisa na vida. Bom, então na aula de hoje a ideia é que a gente fale aí sobre então o nosso planejamento de estudo. Como que a gente vai fazer esse planejamento? O que a gente quer abordar? Como é que a gente começa a se organizar para a gente ter um desempenho, um rendimento muito melhor dentro da nossa proposta de estudo. É basicamente o que está no quadrinho aí, ó. A gente montar um quadrinho com os dias da semana, ok? Com os horários. E aí você vir definindo da onde que realmente eu tenho tempo disponível, até onde eu estou aí procrastinando, onde eu estou sendo resistente ao meu estudo, tá bom? Para que a gente possa ter essa visão, essa autoanálise e conseguir manter o nosso desempenho o melhor possível para que o nosso objetivo seja alcançado. Beleza? Vamos ver na prática então como é que isso aí funciona? Bom, eu quero que você faça então um quadrinho, pode ser no Excel, pode ser no papel, basicamente o que está aqui, ó, de horário de estudo, tá ok? Os dias da semana aí, de segunda a domingo, todo dia é dia da gente estudar, e com os horários na lateral aqui, ó. Bota aí de 5 da manhã até meia-noite aproximadamente, para a gente conseguir definir quais são os melhores horários que a gente tem, aonde que a gente pode acrescentar, qual é o gás extra que a gente consegue dar dentro dessa nossa intenção de estudo, beleza? Então, por via de regra, por que essa planilha é importante? Porque ela é muito pessoal, depende qual é o seu ritmo de vida, qual é o seu estilo de vida, para que a gente possa adaptar à realidade de cada um. Se você é um aluno que ainda tem disponível, não trabalha, por exemplo, que ainda está só na fase de estudo, provavelmente você tem
a manhã ou a tarde comprometida com o estudo e depois você tem um tempo livre, maior, para poder acessar o nosso material e ter um rendimento. Ótimo, para você vai ser muito mais fácil. Se você já é uma pessoa que trabalha, por exemplo, provavelmente você tem as duas, vai pôr o dia inteiro aí, né, parte da manhã e da tarde, comprometida com o seu horário de trabalho, e aí o seu tempo, obviamente, vai ficar menor. Até aí não é um problema, dá para a gente adaptar e com essa nossa motivação, com esse gásinho a mais, a gente consegue alcançar o objetivo tranquilamente, tá? Tem gente que faz 3 turnos também, que tem que sair, ou até mesmo cuidar da casa, dar atenção para os filhos, para a família. Tudo isso vai ser importante para a sua qualidade de vida e para o seu rendimento, certo? Então, você tem que adaptar à sua realidade. Então, feita essa planilha aí, feito a sua anotação dos seus horários, eu quero que você coloque aí o horário que você acorda. Por exemplo, eu vou citar o exemplo da grande maioria dos alunos, que é o pessoal que já trabalha, né? Então tem um comprometimento aí aproximadamente, acorda às 6 horas, tá ok? É o que a grande maioria cita pra gente aí, quando a gente fez uma pesquisa do tempo disponível. Então, acorda por volta das 6 horas, se arruma, toma um café, segue pro trabalho, chega no trabalho aí por volta das 8 horas e trabalha até meio-dia aproximadamente, onde para o almoço. Então, alguns têm 1 hora de almoço, de meio-dia a 1, por exemplo. É muito tempo disponível para você. E a gente tem o hábito, naturalmente, de almoçar, né? Dar aquela descansada, bater um papo com os amigos ali, ver um pouco do jornal, ver as notícias aí na internet, acessar as nossas redes sociais. E aí eu quero exatamente que esse tipo de hábito a gente comece a construir. Opa, se de meio-dia a 1 é meu horário de almoço, eu consigo almoçar aí de meio-dia a meio-dia e 20, de meio-dia a meio-dia e meia hora é mais do que suficiente para a gente almoçar. E nas outras meia hora, eu tenho agora um objetivo maior, que é aprender o meu inglês. Então aquele bate-papo vai ficar para depois, vai ser um bate-papo mais reduzido, aquela resenha do futebol, do Globo Esporte ali, vai ser um horário mais reduzido, porque eu preciso desse tempo para estudar e para aprender o meu inglês. Beleza? Então, geralmente, as pessoas, nesse período do almoço, é um tempo que a gente consegue sacrificar para poder dar uma boa lida, uma boa estudada no nosso inglês. Alguns têm um horário mais curto, pô, quem me dera se a gente tivesse 1 hora de almoço. Aqui é meia hora e olha lá, alguns aí tem até 15 minutos de almoço. Não tem problema, não é a hora que tem disponível, eu não preciso chorar e me matar por conta disso. Basta eu arrumar outro horário disponível, que com certeza nós vamos encontrar. E aí segue o período da tarde aí, na maioria também, voltando a falar o exemplo de quem trabalha, né? Então, de 1 hora até as 5 aproximadamente, vai estar envolvido com o trabalho e não é o horário que você tem que estar tentando lutar contra o trabalho, até porque pode gerar outro tipo de transtornos aí, né? Você pega estudando durante o horário que era para estar trabalhando, enfim, causar um problema para a sua vida profissional. Então, até às 5 você está envolvido com o trabalho, ok, sem problema, não é o tempo disponível. Saindo do trabalho, é possível, muitas das vezes, o camarada ficar ali 10, 15 minutinhos, 20 minutos, um pouco após o expediente, para aproveitar esse tempo também para estudar. Às vezes o cara sai correndo, quer pegar o primeiro ônibus, o primeiro trem para ir para casa, naquela ânsia de chegar logo, e ele tem que adaptar um pouco esse horário também. 15, 20 minutinhos que ele conseguir ficar ali, ele já vai ter um bom rendimento para continuar os seus estudos e aí dar um upgrade aí nessa sua parte do inglês técnico. Igor, para mim é impossível, eu saio daqui, tem que pegar aquele ônibus, aquele trem naquele horário, senão eu não chego em casa a tempo, eu tenho que ir lá para poder buscar meus filhos na escola, enfim, as tarefas do dia a dia aí eu não tenho condições. Também não tem problema, então você sai às 5 horas aí do seu trabalho, emenda em outra rotina importante também para a sua vida, tá? Resolvido isso aí, chegou em casa, tomou um banho, bateu um papo com a família, brincou com as crianças, no seu horário de descanso, então vai dormir, sei lá para as 10 horas, 11 horas. É um período de você dar uma acessada no material, no conteúdo, dar uma pequena lida,
reserva aí mais 30 minutos, 20 minutos, dá uma olhada no material, porque é o seu objetivo, é preciso você ter isso em mente. Quanto mais a gente pensar em inglês, quanto mais eu pensar em ver o meu material, mais eu vou estudar e, obviamente, melhor será o meu rendimento. O que eu não posso é ficar sofrendo, tá? Pô, esse horário agora eu tenho que estar trabalhando, poderia estar estudando. Nesse horário eu tenho que levar o meu filho para o futebol, para a escolinha, e eu poderia estar estudando. Não, o horário que você tem compromisso, esquece, aquele horário é para cumprir o seu compromisso. Eu digo livre os horários que você fica em redes sociais. A gente passa muito tempo aí mexendo no celular, né? Eu sou um que vira e mexe, estou no Facebook, WhatsApp. Então a gente precisa reduzir esse tempo para a gente alcançar o nosso objetivo maior, que é o estudo e o aprendizado da parte do inglês, ok? Então, antes de dormir, é interessante que a gente dê aquela lida. Para quem tem filho aí, as crianças já estão descansando, a patroa já foi deitar. Dá uma olhada no material para a gente estar com a cabeça voltada para o inglês, tá? É interessante você dormir pensando na parte do inglês ou pensando no que você vai ver na parte da manhã também do material do inglês. E aí, voltado para a parte da manhã, é que eu quero chamar a maior atenção dos senhores. Muita gente, ou melhor, a maioria das pessoas, tem um rendimento melhor no período da manhã. Você está com a cabeça descansada, está aí saindo do sono ainda, não está naquele estresse do dia a dia. Eu, particularmente, não rendo muito bem à noite. Chego do trabalho cansado, emendo em outra rotina e lá para as 10, 10 e meia, 11 horas, eu já estou caindo de sono aí, preciso procurar o meu descanso e não consigo estudar. Mas aí eu me adaptei para estudar na parte da manhã. Então você está com a cabeça mais fresca, está descansado. Acordar um pouco mais cedo. Então, como nós citamos aí no exemplo, uma camarada acordava por volta das 6 horas da manhã para ir trabalhar, acorda um pouquinho mais cedo, bota o relógio para despertar às 5 e meia, 5 horas se for o caso. Pô, Igor, tá de brincadeira, minha hora de sono aí, né? O corpo precisa descansar. É verdade, o corpo precisa descansar, mas é preciso, como já falamos, ter disciplina e um pouco de sacrifício para que a gente possa render e buscar o nosso objetivo, beleza? Então, meia horinha aí não vai fazer tanto efeito. Nos primeiros dias é complicado, eu sei, até o corpo acostumar, mas é preciso que você coloque na cabeça que isso é importante para você, que esse tempo é necessário e que você vai ter um melhor rendimento, já que você está descansado nesse período, tá bom? Então, vai fazendo pequenas adaptações, acordar 20 minutos mais cedo, acordar meia hora mais cedo, para que você consiga ir gradativamente acostumando o seu corpo e criando esse hábito saudável de render mais pela manhã, tá bom? E aí eu deixo aqui uma dica muito importante, que é o livro que fala sobre o seguinte, O Milagre da Manhã. Tem muita informação bacana nesse livro, ele fala exatamente sobre esse hábito de você acordar um pouco mais cedo, o segredo para você transformar a sua vida acordando aí mais cedo e estudando, meditando, fazendo coisas que você gosta, fazendo coisas do seu agrado. E ele mostra para você que isso gradativamente vai ficando prazeroso, que é um começo um pouco mais difícil por falta de hábito mesmo, mas que isso vai ficando prazeroso e que você percebe nitidamente o seu rendimento melhorar, tá bom? Então fica aí, eu vou deixar disponível para download aí também o livro O Milagre da Manhã. Dê uma lida, dê uma folheada nele, que tem muita dica bacana aí para você conseguir fazer render o seu dia. Uma frase interessante que tem no livro é o seguinte, ó, onde você está é o resultado de quem você era, mas para onde você vai depende inteiramente de quem você escolhe ser. Então, como nós escolhemos estudar inglês, escolhemos aí uma qualificação profissional, queremos melhorar de vida, parabéns pela escolha, mas preciso também mudar as minhas atitudes para adequar as minhas novas escolhas, ok? Quem quer vencer precisa ter um pouco de sacrifício, precisa se dedicar. E aí nós separamos aqui 5 passos básicos para que você faça um planejamento de estudo aí considerado perfeito, né? O primeiro passo muito importante é o equilíbrio. O excesso é tão ruim quanto a abstinência nos estudos. Então não adianta o camarada falar que assim,
vou deixar de almoçar e vou pegar a minha 1 hora de almoço para estudar. Isso é ruim. Camarada com fome não vai render, daqui a pouco gera um problema de saúde e aí você piora todas as suas situações. Então não é para você pegar também e querer sacrificar todo o tempo disponível. Pô, eu levava meu filho no futebol, não vou levar mais, porque esse horário eu vou utilizar para estudar. Eu gostava de assistir a novela, de jantar com a minha esposa assistindo a novela, não vou mais assistir a novela, não vou bater mais esse papo com ela, porque agora eu tenho que estudar. É preciso você saber dosar a quantidade de estudo. É melhor que você estude menos tempo com melhor rendimento do que você fique o tempo todo pensando em estudar e esse excesso aí te gera um déficit na sua qualidade de estudo, ok? Então, a ideia de fazer a planilha e separar os horários é exatamente para você vir criando o hábito e aqueles que são agradáveis, prazerosos ou inevitáveis, você manter fazendo conforme você vinha habitualmente. Outro ponto importante é a motivação. Então é importante que você não desanime após o primeiro mês de estudo. O primeiro e o segundo mês são meses muito complicados, porque você está mudando toda a sua rotina, você está mudando todos os seus hábitos, a matéria para muitos é nova, e aí é natural gerar um certo desânimo, gerar uma certa apreensão. É preciso que você entenda isso dentro do seu planejamento e mantenha-se motivado nesses 2 primeiros meses, aí, nesses 2 primeiros módulos, para você ver que depois isso aí entra na corrente sanguínea, entra na massa do sangue e você desenvolve o curso com uma grande naturalidade, com grande rendimento, ok? Os atletas é exatamente isso, você adaptar o seu dia a dia à rotina, ao planejamento passado pelo treinador. E aí no começo é difícil, mas depois com a força do hábito, isso vai se tornando gradativamente prazeroso e gratificante quando ele vê que está tendo melhora em seu rendimento. Para a gente nos estudos é a mesma coisa. Dia a dia, a gente vai mudando a nossa rotina, vai se adaptando a estudar, até que isso vire um hábito, esse estudo vire um hábito para a gente e eu consiga enxergar naturalmente o meu rendimento. E isso passa a ser bem prazeroso e bem gratificante. Outro ponto importante é a autoanálise. Então identifique os seus pontos fracos e os seus pontos fortes. Como eu citei aqui, eu na parte da noite eu não rendo muito. 10 horas, 11 horas, eu tenho que dormir, tenho que tirar o meu cochilo. E muitas das vezes eu já acordei 3, 3h30 da manhã para estudar, porque era o horário que eu já estava descansado. Então, perceba o melhor horário que você está disposto a estudar, a hora que você está mais tranquilo. Geralmente, como nós citamos aqui, é a parte da manhã. Então, fazer esse planejamento para começar o dia estudando, começar o dia vendo algo que vai render para você, algo que é importante para a sua vida, é o mais ideal. Mas se você também não rende da manhã, não tem problema, busque o seu melhor horário, ok? É importante que você identifique esses pontos fortes e os pontos fracos. E, obviamente, né, os pontos fortes, explore o máximo, ok? Já que você percebeu que nesse horário você rende, que você tem uma melhor assimilação do conteúdo nesse horário você já definiu que você vai se dedicar ao máximo a aprender. E ponto importantíssimo é a disciplina, como nós comentamos aí, nem sempre você vai estar motivado, nem sempre você vai estar no seu melhor dia, então é importante ter disciplina para você realizar o método com eficiência. Nas aulas anteriores comentamos sobre a nossa metodologia, é preciso que você acredite e siga com disciplina essa metodologia de estudo, porque com certeza vai ter um ótimo rendimento. E obviamente acredite em você, né? Se você estiver duvidando, lançando dúvidas sobre a semente plantada, o seu rendimento começa a ter uma piora. Então acredite em você, acredite no seu potencial, acredite no método que vai ter um alto rendimento com certeza. Outra leitura que eu deixo aí importantíssima para a gente é o livro O Poder do Hábito. Esse livro fala sobre por que fazemos certas coisas, o que fazemos da nossa vida e nos negócios e como essa mudança do hábito vai gerar um benefício para a gente, ok? A gente às vezes está, nesse horário eu estou muito cansado, nesse horário eu gosto de almoçar, nesse horário eu gosto de jantar, nesse horário eu gosto de praticar um esporte, e esse hábito do dia a dia vai modificar todo o nosso rendimento, inclusive na parte do estudo. Então,
é importante a gente adquirir hábitos saudáveis, hábitos que têm a ver com o nosso objetivo. Se seu objetivo é aprender o inglês, é preciso que você foque nisso na maior parte do tempo e consiga ter uma imersão o maior possível dentro do inglês, ok? Com isso você começa a ter um rendimento muito melhor. Então o Poder do Hábito é uma leitura interessantíssima para a gente entender como o nosso corpo funciona, como eu vou moldando a minha mente para desenvolver esse hábito e ter alto rendimento no meu estudo. Uma frase interessantíssima que tem aí dentro do nosso conteúdo é o seguinte, ó: Motivation is what gets you started. It is what keeps you going. Essa frase diz o seguinte: motivação é o que faz você começar, ok? E o hábito é o que faz você continuar. Então a motivação inicial é importantíssima. Quero aprender inglês técnico, quero desenvolver na carreira, a gente vem muito motivado, vem com gás total, e depois, no meio curso, como com o andar da carruagem, é natural que eu tenha uma tendência a esfriar um pouco e a dar um certo desânimo. A vida nos cobra outras informações e aí o camarada desvia um pouco o foco. E aí é que vai entrar a importância do hábito para que você mantenha no seu caminho, no seu objetivo pré-definido, tá bom? Por isso, nosso planejamento, nosso plano de estudo, a nossa tabelinha aí, dizendo nessa hora eu estou estudando, é importante que seu cérebro entenda isso para que você crie esse hábito durante o seu dia a dia de estudo, tá? Outra frase célebre que nós temos aí é "We were what we repeatedly do", que diz o seguinte: nós somos o que nós fazemos repetidamente. Essa frase é muito famosa, é a frase que foi dita por Aristóteles, filósofo aí conhecidíssimo, né? E que na verdade ele diz o seguinte: somos aquilo que fazemos repetidamente. A excelência, portanto, não é um ato, e sim um hábito. Então Aristóteles, o filósofo famoso, já deixava claro para a gente que para alcançar o nível de excelência, para alcançar o objetivo que nós temos, é preciso desenvolver o hábito, é preciso desenvolver a prática daquilo que nós queremos ser. Então, galera, colocar esse hábito em dia, colocar o nosso planejamento de estudos, horários disponíveis, criar a nossa rotina e, principalmente, seguir aquela rotina criada. Como nós falamos, nos primeiros meses é difícil, o primeiro e segundo mês é mais complicado, mas depois que você consegue desenvolver esse hábito de estudar naquele horário, você consegue ter um rendimento muito maior e com certeza a gente vai alcançar o objetivo aí, que é sair daqui sabendo tudo de inglês técnico. Beleza, meu amigo? Eu fico por aqui, faça a sua planilha, qualquer dúvida é só entrar em contato e até a nossa próxima aula aí. Um grande abraço, fique com Deus.